não é? Porque muitas vezes as cantorias da igreja, que tem melodias bonitas, que às vezes cita a palavra de Deus, elas não são práticas na nossa vida diária. Elas são cantadas, mas não praticadas. Então, o cristianismo no dia a dia, amados, fora das quatro paredes da igreja, qual é a realidade desse cristianismo em nossas vidas? Fora das quatro paredes, fora, distante de irmãos, distante de pastor, distante, não é? Só você e você mesmo, e o Espírito de Deus ali com você, aonde você quer que esteja. Há uma realidade do cristianismo, há realmente uma luz no final do túnel desse cristianismo cantado, pregado, não é? Falado, gesticulado, dentro das quatro paredes, dentro da dentro do ritual da igreja, segundo a Igreja Batista Cidade Dutra, dentro dos seus rituais. Tudo aquilo que é feito aqui dentro, tudo aquilo que é dito aqui dentro, que é gravado aqui dentro, que está no YouTube, é realidade no nosso dia a dia lá fora. E como é possível que isso se torne realidade? Ora, há 3 domingos atrás nós estávamos pregando, começamos lá com o trabalho da cruz. No segundo domingo, nós falamos sobre o trabalho da cruz em nós. E a última fala minha foi em Tiago 1:21, falando sobre que o primeiro braço da cruz é a recepção da palavra de Deus. Somos nós, aliás, temos a receptividade da palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus. Se nós não tornarmos a palavra central em nossas vidas, se nós não tornarmos a palavra central dentro da liturgia da Segunda Igreja Batista Cidade Dutra, tudo é vão. A palavra de Deus tem que ser central, ela tem que ser, amados, a primazia da igreja. Ela precisa arder em nossos corações e nós precisamos desejar a palavra, o momento da palavra de Deus, amados, não só na igreja, mas em nossa vida diária, no nosso íntimo, na nossa vida fora da igreja. Então, para que isso se torne verdadeiro e possível, mais de Cristo em nós, tem que haver a palavra de Deus. Não vai ser a liturgia da igreja, amados, que vai nos mudar, que vai nos transformar. O que vai nos mudar, o que vai nos transformar é a palavra de Deus. É a palavra, não é a igreja que muda, não é a igreja que transforma, não é pastor que muda, não é pastor que transforma. Queridos, é a palavra de Deus. Ora, queridos, então nós, como falava nas pregações anteriores, tudo aquilo que é colocado no lugar de Jesus em nossas vidas nos escraviza. Tudo, absolutamente tudo que nós colocamos no lugar de Jesus em nossas vidas vai nos escravizar. Vai nos escravizar. E vai nos enfraquecer, como lemos, não é? Começamos essa palavra sobre o trabalho da cruz lá em Juízes. E os midianitas invadiram Israel. E os midianitas enfraqueceram a Israel. Eles se enfraqueciam com a presença dos midianitas. Ora, não era necessário que os midianitas
os destruíssem, guerreassem com eles. Eles simplesmente invadiram, se instalaram e tomaram posse dali onde estava Israel. E eles foram enfraquecidos. Quantos midianitas estão em nossas vidas? Midianitas aqui significa inimigo. Quantos inimigos estão nas nossas vidas, nos enfraquecendo, nos afastando da presença de Deus? Cada um de nós sabemos qual é o inimigo, qual é o midianita que nos afasta da presença de Deus. O que é que está nos afastando da presença de Deus? Ora, Tiago 1,21 diz: pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E eu dizia que há uma diferença entre alma e espírito. Quando o apóstolo Paulo escreve orando pelos Efésios para que o Senhor habitasse em seus corações, para que o Senhor transformasse-nos. Não estamos falando de salvação, da questão da salvação, mas nós estamos falando, amados, agora das nossas transformação, da qualidade de vida em Cristo Jesus, de caráter transformado, de palavras, amados, que saem da nossa boca transformada, de atitudes transformadas. Ora, queridos, isso tudo tem a ver com a nossa alma. O que é alma? Não é o fantasminha legal, não é aquele fantasminha, aquela silhueta, mas somos nós, o nosso pensamento, as nossas ações. Isso é alma, sou eu, você. Então não há problema com o Espírito, porque o Espírito de Deus regenerou o vosso Espírito. O problema agora é, amados, a nossa expressão daquilo que nós vamos expressar em Cristo Jesus. É essa expressão que nós muitas vezes não percebemos. Eu e ímpio lá fora, as pessoas sem Cristo, sem Jesus, não conseguem ver isto em nós. Não é aparente em nós. Então, queridos, a questão é, o nosso espírito já foi regenerado, mas a nossa alma, a nossa essência, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, já está transformada ou está sendo transformada. Cristo já é o nosso, já é Senhor também da nossa alma, da nossa expressão como pessoa. Porque nenhuma pessoa vai enxergar dentro de nós, dentro da habitação do Espírito Santo de Deus, em nosso espírito a Cristo. Eles precisam ver isso do lado de fora. É do lado de fora, e esse lado de fora são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas palavras, são as nossas atitudes. Então, o que é alma? É mente transformada, é vontade mudada, segundo a vontade de Cristo. Emoções santificadas, isto é alma. Ora, queridos, então o trabalho da cruz, o primeiro braço do trabalho da cruz é a palavra de Deus. Ora, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, ela é poderosa para salvar. O quê? Não é o Espírito foi regenerado quando você creu em Cristo, mas é, amados, a salvação da vossa alma. Agora é a continuação da minha essência. Então, queridos, os efésios eram salvos em Cristo, sim, regenerado em seu espírito, mas eles tinham problemas de relacionamentos, eles tinham problemas sérios em todas as áreas, e o apóstolo Paulo está lutando com eles, e mostrando para eles que é necessário que haja essa mudança nas atitudes, na maneira de agir um para com o outro. Qual não é a dificuldade da igreja em relacionamento? São grandes os problemas de relacionamento, são grandes os problemas, amados, sociais,
São grandes os problemas sentimentais, são grandes os problemas, amados, de caráter. Que tudo isso, muitas vezes, invalida aquilo que nós cremos. Você pode crer em Cristo, você pode professar em Cristo, você pode crer de todo o teu coração, mas quando você age contrário ao que você crê no teu coração, invalida tudo isso. Por quê? Porque você não terá crédito perante as pessoas. Não haverá crédito, não haverá, amados, como realmente vingar, como realmente sustentar a sua crença. Por quê? Porque por lá de fora, o nosso exterior também precisa essa expressão de Cristo. E ela precisa realmente aparecer, como o apóstolo Paulo nos ensina. E nós devemos ser uma carta lida por todos, que não temos do que nos envergonhar. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser central na vida, na mensagem, no reunir da igreja, em todas as atividades da igreja. A palavra precisa ser central. A palavra precisa prevalecer. Ela precisa ter prioridade número 1. E na maioria de muitas reuniões, o que se vê é a palavra, amada, desprezada. É a palavra, talvez em último lugar. É a palavra em que uma reunião, em que você tem tudo que é atividade. E muitas vezes, quando vai se pregar a mensagem, é 5 minutos de palavra, no máximo 10 minutos. Por quê? Porque não suportam a verdadeira palavra de Deus. Então, a palavra, ela precisa ser a primazia da igreja. Ora, Hebreus 3,13 vai nos ensinar: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não se endureça pelo engano do pecado. Ora, por isto que não devemos ficar sem a palavra. Então, em Deuteronômio que lemos a palavra, em Deuteronômio o Senhor falando, olha, dando a importância, qual era a importância da palavra do Senhor, e o Senhor ensinando ao povo de Israel, olha, ensina enquanto estiver andando, ensine enquanto estiver dentro da sua casa, fale da palavra ao levantar-se, ao deitar-se, vai pelo caminho, ensina a palavra, e então escreve ela nos umbrais da tua porta, escreve ela entre os vossos olhos, na sua mente. Mas é tão absurdo as legalidades e os rituais, aqui o Senhor falando da importância de se exercitar a palavra de Deus, de ter ela em primeiro lugar, que os judeus naquela época, o que eles fizeram? Quando o Senhor falou para gravar nas mãos, na mente, não é? Da importância que era ter a palavra sempre diante dos olhos, diante de nós, que eles entenderam aquilo de uma maneira literal, que eles criaram umas caixinhas de couro, eles enfiavam versículos dentro daquela caixinha, e eles amarravam na testa e ficava aquele negócio esquisito, parecendo um chifre. Olha a loucura, olha a loucura. Quando falava para gravar nas mãos, eles amarravam aquela caixinha nos seus braços, em suas mãos. Uma coisa ridícula, absurda. Mas é tão absurda porque, se nós virmos para os nossos dias, quantos absurdos nós encontramos dentro da igreja, que não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita assim, mas a atitude é assim. A palavra está escrita assim, mas o púlpito prega de outra maneira. A palavra está escrita dessa maneira, mas as atitudes são outras. É loucura. É loucura.
Então era um absurdo lá e é absurdo em nossos dias também. Muitas coisas são absurdas que não condizem com a palavra de Deus. Simples assim, não é? Então, queridos, e essa caixinha chamava filactério. Não é? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver essa questão que eu estou falando para vocês. Filactério, pesquisem e vocês vão achar lá sobre isso. Então, ali quando o Senhor fala dos braços das mãos, isso significava tipologicamente o trabalho. O Senhor dizendo, olha, se minha palavra estiver em vocês, todo o vosso trabalho será dirigido por mim, a sua vida será dirigida pela minha palavra, as tuas atitudes serão dirigidas pela minha palavra, o teu falar será dirigido pela minha palavra, todas as questões da nossa vida serão dirigidas pela palavra. Mas se não tem a palavra, como é que faz? Como é que eu ajo nessa situação de acordo com a palavra de Deus? O que é que eu faço com a situação de acordo com a palavra? Mas se não tem a palavra, quem é que age é a alma. E esse é um problema muito sério. Então nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque o diabo mais ama é que a igreja seja cheia de tudo. Podemos ser uma igreja com a agenda completa o ano inteiro. Trabalho saindo pela janela. Trabalho disso, trabalho daquilo. Trabalho de jovem, trabalho de senhora, trabalho daquilo. Atividades 1001. Mas se não tiver a palavra de Deus, Satanás está satisfeito, está maravilhado, está amando. Mas não coloque a palavra de Deus. Porque se você colocar a palavra de Deus, ele vai se levantar. Aí ele vai ficar enfurecido. Não é? Então, amados, o diabo detesta a palavra de Deus. Ele detesta. Ele vai detestar uma igreja que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele vai detestar uma vida que ama a palavra de Deus. Ele vai detestar você, a mim, ou todo aquele que amar a palavra de Deus. Ele vai se levantar, ele vai detestar, ele vai, amados, realmente se rebelar contra você, porque você está amando a palavra de Deus. Satanás detesta a palavra de Deus. Haja vista, se vocês procurarem na história, a rainha Maria I, não lembro agora se era a rainha da França ou da Inglaterra, acho que é da França. Rainha Maria I, ela ordenou que todo lar cristão que fosse encontrado pela sua guarda real, pelos seus soldados, toda casa que eles encontrassem, de uma casa cristã, que o pai de família daquela casa fosse decapitado e que parte do seu sangue fosse recolhido numa vasilha, e que a Bíblia daquela casa fosse mergulhada no sangue daquele pai de família. Para vocês verem o quanto Satanás odeia a palavra de Deus. E na história sempre foi assim, a perseguição, amados, do cristianismo por causa da palavra de Deus. Porque é que em nosso país, alguém disse, olha, nós temos talvez sorte, nós somos abençoados porque o Brasil não é perseguido. No Brasil nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Não é verdade. É muito pelo contrário. Nós não somos perseguidos porque nós não temos a palavra de Deus. Porque se as igrejas se despertassem e voltassem para a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, haveria perseguição sim. Haveria, amados, perseguição sim. Porque nós, igreja brasileira, como pregou o pastor no domingo passado,
não só a igreja brasileira, mas uma grande maioria de nações, estamos dormindo. Estamos, amados, apagados, porque, amados, não damos a importância para a palavra de Deus como deve ser. Ora, por isso não há perseguição, por isso não há levante do inimigo. Então, amados, se na reunião da igreja a Bíblia ficar fechada, não é? Desprezada, não for a prioridade, é tudo o que Ele quer, é tudo o que Ele deseja. Façam o que vocês quiserem fazer, mas não ousem, não é? Não ousem, não é? Praticar a palavra de Deus. Não ousem colocar a palavra de Deus como prioridade, porque aí eu vou ficar bravo. Aí Satanás vai ficar bravo, não é? Então, a necessidade que a igreja tem é que a palavra seja central, que a palavra seja prioridade na nossa vida, não é? Na mensagem, nos nossos relacionamentos. Se ela não for central, queridos, nós estamos perdendo o primeiro braço do trabalho da cruz, que é acolher a palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus. Então, amado, nós percebemos por que permanecemos imaturos, apáticos, debilitados, fracos. Por quê? Porque falta a palavra de Deus. Que falte tudo. Pode faltar louvor, pode faltar o que for dentro da igreja, mas se não faltar a palavra, você tem tudo. Pode faltar o que for, mas não falte a palavra de Deus. O resto pode faltar tudo, mas não pode faltar a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, nós vamos morrer espiritualmente, nós vamos enfraquecendo. É por isso do desânimo, é por isso de tantas as coisas, é por isso que muitos dormem e estão adoecidos, porque falta a palavra de Deus. Esse é o ponto central, não é? Muitos estão enfraquecidos, não é? Ora, se nós lemos aqui Tiago 1:21, pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Por quê? Por que ela é poderosa para salvar as nossas almas? Por quê? Por quê? Porque Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes, que, amados, vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é viva e eficaz. Por que é que eu não tenho vida espiritual? Porque eu não tenho a palavra. Porque a palavra está dizendo que ela é viva e ela é eficaz. Porque eu estou imerso em pecado, porque não tenho a palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o ponto. Ora, então, queridos, é o que nós precisamos voltar para a palavra. Ela é eficaz. Ou seja, ela vai fazer algo, ela vai mudar algo. Ora, amados, ela vai fazer algo em minha vida, ela vai fazer algo em tua vida, ela vai fazer porque ela é viva. Como diz a palavra do Senhor, ela tem obra para fazer. Então, queridos, acolhei na tua vida a palavra de Deus e ela vai acontecer, ela vai fazer, ela vai trabalhar na tua vida, na minha vida. Ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ora, a tradução, amados, daqui como espada de dois gumes, não é uma tradução 100%, porque
Quando você fala em espada, você logo pensa numa espada longa, não é? De batalha, aquelas espadas de filmes épicos, onde as guerras, as lutas se davam através da espada. Não é esta espada longa, de 2 fios, não. A tradução correta, e que tem que fazer a tipologia aqui, porque a palavra em Hebreus ela tem um pano de fundo em Levíticos, que fala do sacrifício de animais. Então a palavra correta aqui não é uma espada longa de batalha, mas é uma adaga. Era uma faca usada para poder, amados, fazer os sacrifícios que eram oferecidos no altar. Então os sacerdotes cortavam as entranhas daqueles animais. E eles então separavam ali aquelas entranhas dos animais e limpava com a faca e lavava com água. E depois aquilo que restou era levado então ao altar e queimado para subir como um aroma suave da presença de Deus. Ora, quando eu quero intimidade com Deus, que eu quero conhecer a Deus, Ele vai pegar a sua palavra, que é aquela adaga afiada, e Ele vai te cortar ao meio, Ele vai tirar as entranhas, Ele vai separar aquilo que não é bom, aquilo que não interessa, e Ele então vai te levar para o altar, para ser queimado, e para que a tua vida seja levada ao altar dEle, para que Ele possa aspirar como um aroma agradável, a vida de A, a vida de B, vida agradável perante a presença do Senhor. É isto que o Senhor quer fazer comigo e com você. Subindo como um aroma suave para que nós possamos ter descanso. E é nisto que nós encontramos descanso para as nossas almas. Então, queridos, é aí que nós precisamos ser nada. É aí que eu preciso ser nada. Quando o Senhor corta com a adaga, quando Ele reparte, quando Ele tira as entranhas, quando Ele separa, e quando Ele leva para o altar para ser queimado, isso significa que eu e você não podemos ser mais nada. Você não é mais nada, e eu também não sou mais nada. O cristão não pode ser mais nada na presença de Deus. Nós não dependemos de elogios, nós não dependemos de críticas, nós não temos problemas de ser humilhados, porque nós não somos mais nada. Pode me humilhar, pode me xingar, pode fazer o que você quiser, pode falar de mim, pode exclamar, faça o que você quiser. Eu não sou mais nada. Não sou escravo de absolutamente nada. É esta vida que é liberta em Cristo Jesus. Ora, queridos, que nós não somos nada mesmo. Nós somos animal queimado. Nós somos animal queimado e Cristo está aspirando o cheiro suave de nós no altar, no seu altar. Não somos mais nada. Louvado seja Deus. Irmãos, que escravidão, não é? Que escravidão, você não pode ser humilhado, que escravidão, você não pode ser honrado, que escravidão, você não pode ser rico, que escravidão, você não pode ser pobre. Ora, que escravidão é essa? Porque tudo escraviza, tudo que entra no lugar de Cristo escraviza. Ora, sim, senhores, a riqueza escraviza, a pobreza escraviza, a saúde escraviza, a doença escraviza. Somos, amados, servos de todos e de todos, porque nós não somos quebrados, trabalhados pela cruz. Nós somos escravos de nós mesmos, escravo do ódio, escravo da tristeza, escravo da perturbação, escravo, amado, de tudo. Porque está no lugar de Cristo. Então nós somos tudo. Você é o cara. Você é o cara. Você não pode ser contrariado. Você não pode ser humilhado. Você não pode ser desonrado. Por quê? Porque você tem tudo. O teu ego, você, eu, nós somos o nosso entulho que precisa ser desentulhado pelo trabalho da cruz. E esse trabalho é acolher a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz.
Aleluia. É uma vida de escravidão. Ora, Filipenses 4, 10 a 13 vai nos ensinar: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi, diz o apóstolo Paulo. Eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidades, sim, sei passar necessidades, não é? Sei passar necessidade, não é? E não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele completa dizendo: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, eu posso passar fome, eu posso ter fartura e nada muda a minha maneira de ser em Cristo Jesus. Nada vai me alterar ou nada vai me tirar na presença do Senhor. Seja a riqueza, seja a pobreza, seja a saúde, seja a doença, seja a fartura, seja a abundância. Ora, nada me tira da presença de Deus. Eu aprendi. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Eu aprendi. Não foi pirilim pim pim. Não foi alguém que foi lá e orou por ele. Não, eu aprendi. Aprendizado é uma carreira. O aprendizado leva tempo. Eu aprendi. Por isso que a tribulação faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Eu aprendi. Eu tenho bagagem. Eu aprendi a viver contente em todas as situações. Que palavra maravilhosa, parece estar tão distante de nós. Parece estar tão longe de nós, não é? Nós ficamos procurando alguma coisa para ficar contente, não é? Eu vou ficar contente quando eu comprar aquele carrão. Eu vou ficar contente quando eu viajar para a Europa. Eu vou ficar contente quando eu conseguir aquela promoção. Eu vou ficar contente quando eu puder casar com aquela garota. É esse contentamento vazio, passageiro. Mas o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é liberdade, não é escravidão. Nada me escraviza. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece, amados, como um estalar de dedos, como um passe mágica. Isto se chama discipulado. Discipulado, isto é o tomar a cruz, ser discípulo de Cristo. Isto é achar descanso para as nossas almas através da sua palavra. É lá que nós encontramos descanso. Então, o primeiro braço do tomar a cruz, acolher com mansidão a palavra. Leia a palavra, medite na palavra, respire a palavra, ame a palavra de Deus, e você estará amando a Deus, você estará amando a Jesus de Nazaré. Ame a palavra de Deus, que ela seja central em nossas vidas, porque ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma adaga de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é apta para dividir alma e espírito. Olha o segredo aqui. Alma e espírito. Olha o detalhe aqui, amados. Há um detalhe aí.
palavra vai fazer o quê? Dividir alma e espírito. O grande problema nosso, que nós somos mesclados. É uma mistureba de alma e espírito. Quantos pastores em cima do púlpito não matou ovelhas? Quantas ovelhas não mataram outras ovelhas com palavra? Assim diz o Senhor. Disse nada. Disse nada. Alma pura. Nada, ou quase nada, proveio do Espírito. Alma. Trabalhar da alma. Então, tem coisas que são só da alma, não é do Espírito. Mente não transformada, não é? E achamos que é divino. Não é? Mente não transformada e achamos que é divino. E aí tomamos aquele ar que recebemos do Senhor. Né? Recebemos do Senhor, o dono da verdade, os donos do conceito, os donos do caminho correto, porque a nossa alma é mesclada. Mesclada. Então, assumimos atitudes erradas, dando vazão à nossa mente, aos nossos conceitos, preconceitos, porque a nossa mente não é a mente de Cristo. O que está funcionando na fala daquele pastor é a sua cultura, são os seus preconceitos, o seu conceito, porque ele não tem a palavra de Deus. Ele usa sofisma. O que é sofisma? Sofisma vem, amados, este conceito da cultura grega, da cultura platônica, Aristóteles, amados, e essa palavra é usada no Novo Testamento pelo apóstolo, porque a palavra, ela está cheia de coisas da cultura grega, e que eles utilizavam para poder comunicar aquela igreja que era invadida pela cultura grega, e ele usou a palavra sofisma. O que é sofisma? Sofisma é falácia. Sofisma é aquilo que é errado, e eu vou tentar te convencer de que é verdade pelos meios incorretos, e ele faz com que algo errado se torne uma verdade, mas não é falso. Então sofisma é falácia, é engano, é engodo. Ora, queridos, então muitos ovelhas, membros de igreja, está mesclado entre alma e espírito. Então assumem atitudes erradas, dando vazão à própria mente, não é? A nossa mente, e não é a mente de Cristo. Alma e espírito estão misturados, não é? Não é? E à medida que nós vamos acolhendo a palavra, que nós vamos comendo a palavra, nos alimentando da palavra, isso vai acontecer numa separação natural e sobrenatural. Quando eu adquiro a palavra de Deus, quando eu amo a palavra de Deus, de uma maneira natural e sobrenatural, amados, a palavra vai dividir alma e espírito, e eu vou saber e discernir quando é minha alma está falando e quando é o Espírito de Deus. Essa é a diferença. Esta é a diferença daquele que está encharcado da palavra de Deus, daquele que está, amado, aspirando a palavra de Deus. Você sabe o que é do Espírito e você sabe o que é da alma. Então nós não andamos segundo, amados, a nossa alma. Nós não podemos ser almáticos, nós não podemos ser sensuais. Mas Tiago 3,17 vai nos ensinar: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Ora, e aí continua dizendo: quem entre vós
é sábio e entendido. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Louvado seja Deus. Tiago está dizendo, queridos, que a sabedoria que desce do alto de Deus, ela tem uma característica, mas a sabedoria terrena, ou a sabedoria do mundo, ela é terrena e animal. O que é animal? Da alma, anímica, não é? Anímica, né? Então ela tem começo na alma, e não no espírito, não em Deus. Ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica. Diabólica. E nós temos o próprio exemplo do apóstolo Pedro, quando ele chama Jesus em Mateus 16, 22. Pega Jesus de lado quando Jesus está falando do seu ministério, do seu sacrifício, do que iria acontecer com ele. E ele repreende Jesus dizendo, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Nós não vamos deixar isso acontecer. E o Senhor diz o que para ele? Apartai-vos de mim, Satanás. Retira-te. Não é? E ele diz, para trás de mim, Satanás, se tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são de homens. Ora, queridos, esta é uma mente animal, uma mente anímica, é uma mente diabólica, não é? É uma mente diabólica, ela é vulnerável à ação do diabo, enganosa, sutil. Que o Senhor nos ajude a nos livrar de púlpitos que não sabe separar alma e espírito, e que não vai saber sem a palavra de Deus. Porque ela é capaz, amados, de separar alma e espírito, dividir com a adaga, porque ela é viva e ela é eficaz. Que o Senhor nos ajude, ou nós estamos no caminho da cruz, ou nós não estamos em caminho nenhum no que diz respeito ao reino de Deus. Nós podemos achar que somos iluminados, não é? Não importa o que nós achamos. Nós estamos enganados se não houver essa separação. Nós estamos enganados por sofismas, não é? Levado por todo canto de vento de doutrina. Vivemos uma vida alienada, porque se não morrer, fica só. Não é outra questão da palavra de Deus. Este é um princípio de comunhão. Ora, querido, na vida da igreja, se você não morrer, você fica só. Nós podemos ter comunhão somente mediante o trabalho da cruz. Por que nós temos tanta dificuldade de relacionamento, não somente lá fora, mas dentro da igreja? Muitos problemas de relacionamento. É difícil, não é? Encostar um abacaxi no outro. É impossível você encostar um no outro com a casca. Aquela casca espinhosa, ela precisa, o abacaxi precisa ser descascado, os dois precisam ser encostados e sentir o sabor, a fragrância de Cristo trabalhando numa vida e na outra vida, e quando se encontram, oh glória, louvado seja Deus. É assim a vida cristã. Então, amados, só há um caminho, não é? Negue-se a si mesmo, não é? Tome a sua cruz e siga-me, acolhei a palavra. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma adaga de 2 gumes, não é? E ela então vai ao ponto de dividir alma e espírito. O que é que está falando aqui agora no púlpito? É a alma ou é o espírito? O que é que estão pregando para você? É alma ou é espírito? O que é que estão ensinando a vocês? É alma ou é espírito? Então, amados, é necessário parar, pensar, buscar a Deus, interceder por vossos pregadores, por vossos ensinadores. O que é que eles estão falando? É alma ou é espírito? É alma ou é espírito? Então, amados, é assim. Vocês compreendem isso?
O que é que está lhe pregando agora, nesse momento? É alma ou é espírito? Provai os espíritos se são de Deus. Fazei prova, diz o Senhor. Ora, eu vi de longe, alguém disse, é alma. Fazei prova. Fazei prova. Eu estou um pouco cego, mas surdo não. Não sou nada. Pode ofender, pode xingar. Pode fazer o que você quiser. Eu estou nesse propósito de não ser mais nada. Que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Que vocês orem por mim, intercedam por mim. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé, queridos. Convidar os louvores. Nós temos que desejar isto. Que a adaga seja real em nossas vidas e que possamos aprender a discernir quando é a alma que está falando e quando é o espírito que está falando. Certa vez, o pastor estava pregando. O pastor, uma pregação pregando ali, pregando. Ao término do culto, não vou contar não. Agora é a alma, tá? Aqui é só um exemplo. Agora é a alma falando. Entendem? Entenderam a diferença? Ele pregou, e aí no final do culto, o irmãozinho abençoado chegou para ele: pastor, muito obrigado por esta palavra que foi longa e chata. Mas a palavra do Senhor, o agir de Deus, é uma adaga curta e afiada para o louvor da sua glória. Vamos aprender a discernir no Espírito através da palavra de Deus. Amém, queridos? Se a palavra fala ao teu coração, se você quer ter esta proximidade de Deus, deixa o Senhor te imolar com esta adaga. Deixa o Senhor te cortar e te levar para o altar para que seja queimado, que você se transforme no nada, para o louvor da sua glória. Quanto adoramos ao Senhor, se a palavra vem de encontro ao teu coração. Se ela veio para o que lhe apraz, para mudar a tua vida, mudar o teu ser. Você quer, nesta noite, que oremos pela tua vida, pela tua casa. Enquanto adoramos ao Senhor, sai do teu lugar, será um prazer orar por você.